como que os médicos representam o seu conhecimento, como que esse conhecimento médico é modelado. Eu fiz uma apresentação muito voltada assim, para o pessoal de TI, né, para eles entenderem um pouco como isso funciona, como que a gente pensa, né? E, obviamente, isso faz parte de um estudo meu durante anos, onde eu formulei algumas teorias em relação à forma como a gente pensa e como a gente modela o nosso conhecimento. Aqui é um pouco da ementa dessa nossa apresentação, né? Eu vou falar um pouco sobre cada um desses itens. O mais importante é que a forma como a gente pensa, ela está muito, muito baseada nessas três áreas de multidisciplinares, né? Seria uma mescla aí entre a lógica, a ontologia e a computação. A lógica, ela fornece a estrutura formal, né, e as regras de inferência. A ontologia, ela define as espécies, né, qual a qualidade das coisas que existem nesse domínio da aplicação. E a computação, ela dá o suporte para as aplicações distinguirem a representação do conhecimento da filosofia pura, né? Ela tenta, obviamente, essa frase aí que eu coloquei, né? Essa é uma teoria de um americano chamado John Sowell, e que ele fala uma frase interessante, que como Sócrates, né, os engenheiros de conhecimento, os analistas de sistemas, eles desempenham um papel como os parteiros, né, onde eles trazem a tecnologia para fora e a tornam explícita, né. Ele se baseou num estudo que Sócrates dizia, né, que ele se considerava um parteiro, porque ele fazia com que as pessoas que escutavam ele conseguiam, através desses ensinamentos, trazer para fora conhecimento. Então, era trazendo aquele conhecimento implícito para uma forma explícita. E, basicamente, o conhecimento, de uma forma geral, né, filosófica, né, a gente poderia caracterizar e representar através dessas três áreas do conhecimento. O modelo do conhecimento médico, ele está passando por uma mudança de paradigma, né? Quer dizer, estamos vindo de um modelo, estamos agora migrando para um outro modelo, né? E antigamente a gente se preocupava muito mais no tratamento dos sintomas e hoje a gente já busca entender o comportamento, entender as causas da doença, né? Antigamente, numa época em que se achava que a medicina conseguia resolver todos os problemas, existia uma preocupação muito grande em eliminar a doença. Com o tempo, a gente viu as limitações dos médicos, a limitação da ciência, e com isso a gente passou a não mais se preocupar em eliminar a doença, mas promover a qualidade de vida, né, e o bem-estar do paciente. E antigamente a gente se preocupava em usar tudo que era droga que tinha disponível, e depois a gente está mudando agora para um outro patamar, que seria o mínimo de terapias apropriadas. A saúde era centralizada, está passando agora para serviços descentralizados. Existia, o médico era todo poderoso, né, ele achava que ele tinha um controle total da doença do paciente, e o próprio paciente hoje ele passa a ter uma participação ativa, né, nos seus próprios cuidados. A toda essa legislação que nós temos no Brasil, pelo Conselho Federal de Medicina, onde ela permite que o paciente tenha conhecimento do que está sendo feito. Hoje é muito comum, a gente está no hospital, a gente passa a visita, um paciente médico vem, passa a visita, ele sai, vira no corredor e lá vem o paciente no posto de enfermagem, pede para ver o prontuário, quer ver tudo que está acontecendo com ele, ver resultados de exame. Então, isso é uma mudança realmente importante. E a questão de antes os pacientes ficaram isolados dentro do hospital e ela consegue também tratar do paciente. Esse é um outro modelo que, envolvido aí através do médico, também americano, onde ele tem diversas ramificações conhecimento médico. Ele está muito pequeno esse slide, é mais para vocês
perceberem as diversas facetas, né, onde a gente costuma transacionar. Mas o mais importante, a minha máquina simplesmente rebootou e acho que é alguma questão, eu vim para o consultório aqui. Eu desenhei, alguns anos atrás, uma forma de representar o conhecimento médico, né? A gente tem a parte de cognição, a parte de representação, todas elas voltadas para o conhecimento, e principalmente a relação médico-profissional de TI. Essa relação é muito importante, que foi através dela que eu passei a me interessar por informática, né? Quer dizer, qual foi a maneira como se deu há 30 anos atrás. Na verdade, eu tenho 30 anos de formado, mas eu comecei a mexer com informática no final da minha residência, então eu tenho mais ou menos aí uns 25 anos, e na época eu trabalhava numa clínica de diálise no Rio de Janeiro, e a gente desenvolveu uma aplicação para tratamento da diálise, transplante, essas coisas. E eu percebia, né, uma dificuldade muito grande nessa relação, né? Esse gráfico aqui é um gráfico muito, muito antigo, que a maioria das pessoas da área de TI conhecem bem, né? Quer dizer, era a grande dificuldade. Naquela época que não existiam os modelos orientados por objeto, a maioria dos bancos eram bancos relacionais, e a gente tinha uma dificuldade muito grande de se relacionar com os analistas de sistema. A gente pedia uma coisa, eles mostravam outras, entendiam outras. Então, por conta disso, eu comecei a me interessar em buscar uma forma de traduzir o conhecimento médico para dentro desse formalismo rígido, né, da linguagem computacional. Então, eu passei a me preocupar exatamente com essa meta, de expressar adequadamente o conhecimento médico através do formalismo rígido da linguagem computacional. O médico era totalmente inato, né, em lidar com essa metodologia específica da computação, e o analista de sistema, por sua vez, faltava a compreensão do processo de representação do conhecimento médico, os processos cognitivos de uma forma geral. Então, a solução era a gente buscar um tradutor, quer dizer, quem é que poderia fazer essa tradução, né? E foi a partir disso que eu comecei a estudar. A primeira parte, né, a primeira parte que a gente precisa estudar é exatamente o conhecimento, né? Nossas emoções, sentimentos, ideias, fantasias, sonhos, sensações, tudo isso eram representações simbólicas que usamos para expressar o inconsciente humano. Outras técnicas de aquisição de conhecimento, todos os modelos, tanto a teoria de Turing, que dizia que o computador era usado para manipular símbolos, esse modelo Simon-Lewis também, cuja característica básica da mente humana é a capacidade de manipular símbolos, e mais adiante os métodos heurísticos, né, que eram técnicas de programação simbólica. Então, com isso a gente consegue reunir uma linguagem comum, que é a linguagem dos símbolos. Tá? Quer dizer, a gente fala, a gente transmite, a gente consegue se expressar através de símbolos. Existe uma outra teoria, né, baseada na velocidade de aquisição do conhecimento, onde você tenta relacionar o tempo, que é a velocidade, o espaço, que é a conectividade, e a massa, que é aquela coisa palpável, né, ou até mesmo intangível. E essa teoria diz que a sobrevivência e a prosperidade dependem da velocidade, onde você percebe que alguma coisa está transformando, depois você precisa ter rápido para decidir sobre aquilo que você percebeu, tá? E depois você também tem que ser rápido para executar aquilo que você decidiu. E por fim, também você tem que ser rápido para aferir aquilo que você executou. Então, cada etapa dessa, de uma a outra, você precisa ser ágil em desempenhar cada uma dessas etapas, né? E com isso você vai sobreviver e prosperar no nosso universo. Tá? Enfim, né, a conectividade hoje no mundo, a gente poderia chamar de convergência de tecnologia, de mercado, a concentração que começou com essas fusões, incorporações, né, da
economia moderna, a atibilidade, a questão dos padrões, a ditadura dos padrões, né? E a intangibilidade, que é que o conhecimento ele passou a ser um ativo do homem, né, e não da empresa. Né? A cognição está muito ligada à teoria da análise, né, na resolução do problema, sob uma condição de risco e incerteza comum no médico. Ou seja, analisar algo sem ter muita certeza do que você está enfrentando, ou às vezes uma condição de risco, numa emergência, você precisa direcionar o problema para que ação tomar. Às vezes você tem que pensar dessa maneira. Você tem que sistematizar o uso da informação para a tomada de decisão sobre hipótese. Sabe? Isso é muito, muito comum. A gente formula uma série de tomadas de decisão, geralmente sobre hipótese. E, obviamente, a manipulação dos problemas ela é totalmente dependente da capacidade do aprendizado e do aumento da experiência. Né? Quanto mais, como a base da medicina ela é totalmente empírica, somente através da observação de algo durante um determinado tempo é que você vai poder aprender algo e aumentar a sua experiência pela repetição da observação daqueles eventos o tempo todo. Então, como é que se dá o processo de raciocínio e da decisão médica? Né? É baseado em 3 fases. Uma é fazer um diagnóstico, a outra é selecionar uma ação e decidir um tratamento, que é definir o que a gente vai fazer. A outra é você interagir o diagnóstico com o tratamento, que é você decidir o que fazer quando um diagnóstico é incerto. O que significa fazer um diagnóstico? Né? Fazer um diagnóstico significa determinar o que está acontecendo. Essa decisão ela é baseada muito no tempo disponível que você tem e na seleção de etapas que você vai agir. Você avalia a quantidade de informações disponíveis. É muito importante você trabalhar com a informação desde importante ou crucial, e às vezes a informação que você exclui, ela às vezes, ou que você ignora, ela é tão importante quanto aquela presente que você considera. Então, é muito importante, às vezes você está numa emergência, um paciente caído no chão, quer dizer, você tem que tomar uma decisão. Você entende? Não dá tempo para você pensar. E isso você faz através de 3 maneiras, né? Uma que chamamos de reconhecimento de padrões, a outra que é uma forma de pensar através de algoritmo, e a outra é através do método hipotético dedutivo. Eu vou inicialmente uma por uma. O reconhecimento de padrões é o que nós médicos chamamos de jeitão, né? Depois de algum tempo de experiência, às vezes só no olhar, né, usando estímulo visual, olfatório, tátil, audível, a gente consegue fazer um diagnóstico só no olhar, pelo jeitão. Esse paciente, eu fiz como nefrologista 10 anos em diálise, e eu andava na rua, de longe eu já reconhecia um paciente renal crônico, porque tinha toda uma série de características que só pelo olhar e uma série de outras informações você faz um diagnóstico rapidamente. Essa forma de diagnóstico ela é automática, né, mas ela não exclui um diagnóstico. Ela pode apontar, mas não vai excluir um diagnóstico. E não inclui, obviamente, casos atípicos e parciais. Se você pedir para um médico explicar por que ele chegou a esse diagnóstico, ele vai demorar tanto para explicar, porque a coisa realmente é instantânea, né? Essa história de reconhecimento de padrão, eu me lembro muito dessa publicação no New England Journal of Medicine, de um caso muito interessante, de um gato numa clínica de idosos, né? Uma clínica nos Estados Unidos, numa cidade americana. E esse gato, ele tinha um comportamento para os funcionários da clínica assim, bastante inexplicável, mas ele desenvolvia um padrão de funcionamento dentro da clínica. O que acontecia com ele? Ele tinha alguma coisa especial que ele conseguia antecipar ou sinalizar para os pacientes ou para os funcionários que aquela pessoa ia morrer. Então, toda vez que ele chegava perto
de um paciente de noite, ele começava a rondar o quarto e entrava dentro do quarto e ficava do lado da cama, todo mundo já sabia que aquele paciente ia morrer. Então, como era uma clínica longe, né, então eles já preparavam, chamavam o familiar, e muito antes do paciente morrer, ele já o gato desenvolveu um padrão em todo mundo, que eles chamavam assistente social. Olha, o paciente vai morrer amanhã, e aí avisava a família, que a família morava longe, tinha... E esse gato conseguiu predizer a morte assim, de 30, 40 pacientes nessa clínica, de uma forma que depois acabou sendo publicado um artigo no New England exatamente para falar um dia na vida do Oscar the Cat. E era exatamente isso, quer dizer, obviamente de uma forma bastante insólita, né? Mas ele conseguia desenvolver um padrão dentro de uma clínica, fazendo com que as pessoas se preparassem, porque sabiam que ia morrer, aquela pessoa ia morrer em breve. Então, é uma outra forma, né, de você reconhecer isso. Os algoritmos, o médico mais novo, o médico mais inexperiente, ele trabalha muito em cima de regras, né? Ele diz, se acontecer isso, faça aquilo, se acontecer aquilo, faça aquilo outro. Ele cria dentro da cabeça uma série de regras, né, para facilitar a decisão dele, seja para um diagnóstico, seja para fazer um tratamento. É uma forma de pensar que não requer expert, ela é útil em casos incomuns, um pouco frequentes, ela é eficiente, né? Ela decorre exatamente por conta dessa simplicidade. Às vezes vai contra o senso comum, mas ela é muito limitada, ela não considera variáveis, ela não considera uma série de outras situações que fazem com que no método hipotético dedutivo a gente consiga raciocinar melhor, através de hipóteses, através de deduções. Quer dizer, não há um reconhecimento instantâneo, você cria um diagnóstico diferencial, você pensa em inúmeras outras possibilidades, e aí você começa a coletar dados para aumentar a probabilidade, você começa a coletar informação através da anamnese, e através dessa informação você vai alterando a possibilidade de ser uma coisa ou outra. Às vezes a presença, um achado, ou a ausência de um achado também altera isso. A relação entre a exposição, o fator de risco, a probabilidade de uma doença. Então você elabora mais, é um método assim, bastante elaborado e que permite você atingir melhores resultados. Tá? Então, isso é o que a gente chama de determinar o que está acontecendo. O outro passo é você selecionar uma ação e decidir um tratamento. Isso é o que é? Isso significa definir o que você vai fazer. A decisão ela pode ser automática, né, ou mandatória, é uma emergência, uma parada cardíaca, então você não tem muito o que pensar, você tem que agir. Na maioria das vezes, a gente trabalha com o que eu chamo de método contemplativo, né? Você considera variáveis, riscos, estima chances e potenciais resultados. Você cria uma modelagem dentro da tua cabeça, né, que a gente chama de risco-benefício, onde você escolhe a melhor ação. E, obviamente, é inevitável, isso faz parte do ser humano, você ter condutas erradas. O mais importante é você perceber que errou e tentar corrigir o mais rápido possível. E, por fim, você precisa interagir. Você já sabe o que está acontecendo, você já definiu o que você vai fazer, mas existem situações onde existem ações onde o diagnóstico é incerto, e mesmo assim você tem que fazer alguma coisa, né? Que é essa daqui. Essa interação do diagnóstico e do tratamento, qual a intensidade que você vai agir, né? Você tem que tomar cuidado, tanto o excesso quanto a falta podem provocar prejuízo. Você pode avaliar o que pode ser feito. Também você tem que permitir, né, reconhecer que há um grau de incerteza, tanto na ausência quanto na presença de uma doença. E outras implicações, né? Quer dizer, a atualização, você tem que estar sempre atualizado. Hoje, com a internet, com a possibilidade de você ter acesso à informação mais rápido, inclusive em termos móveis, né, de mobilidade,
Isso facilita bastante, mas existem alguns problemas, quer dizer, aquele médico mais velho, ele acaba desenvolvendo uma boa experiência, mas ao mesmo tempo a certeza intelectual, né, ele tem uma personalidade muito forte, ele acha que ele sabe demais ou sabe tudo, isso acaba também atrapalhando. E saber avaliar qual é o valor e qual é o custo de uma informação. Então, isso realmente é fundamental para que a gente consiga raciocinar e decidir médico. Tá? Então, eu falei sobre a cognição, eu falei sobre o conhecimento e agora eu vou falar um pouco sobre a representação. A representação do conhecimento ela é baseada em vários modelos, né? Então, existe o modelo humano, né, que as funções básicas de orientação e organização e a forma como você experimenta a vida é feita através da sensação, né, que diz que algo existe, através do pensamento, né, que revela o que é esse algo, o sentimento que mostra o seu valor e a intuição que indica as suas possibilidades. Tá? Eu faço uma analogia entre o modelo humano, onde você tem toda uma organização e classificação do conhecimento, seja no mundo exterior, seja no mundo interior. No mundo exterior são aquelas relações abstratas de número, de ordem, de tempo, o espaço, né, o movimento, a forma, o tamanho, a matéria, que é a parte física e a percepção dos sentidos, e o mundo interior, que é o intelecto, a mente, a vontade, o desejo, coração e alma, né, a emoção, a moralidade, a religião. Tá? O modelo médico já é um modelo mais onde há uma definição clara sobre o domínio, né, o que você quer representar. Existem os meios, né, de aquisição do conhecimento médico que eu comentei com vocês e a maneira como você incorpora esse conhecimento a um sistema de computação, através de uma estrutura de dados, através de procedimentos de interpretação, regras de produção, rede semântica. Tá? E o modelo computacional, que são os exemplos, né, das redes semânticas, da orientação por objeto do ML, os hipertextos, HTML, e os símbolos que eu volto a insistir dessa forma, né, de representação nossa e que pode ser muito bem traduzida para dentro do ambiente computacional. De que maneira? Né? De que maneira que isso acontece? É isso que eu gostaria agora de trabalhar, que é em cima da modelagem. Tá? A modelagem do conhecimento, ela tem, usando um pouco agora da terminologia de análise de sistema, né? Você tem um modelo relacional, você tem um modelo orientado por objeto e tem o modelo humano. Né? Existem semelhanças, existem diferenças, existem interações. As semelhanças são muito interessantes, quer dizer, no modelo humano você tem uma classificação ontológica aqui, chamada fila, onde você tem classe, seção, atributo e valor. Então, na classe intelecto, você tem a seção de ideia, cujo atributo é razão e o modo. E a vontade individual, a emoção, quer dizer, você acaba tendo um atributo de escolha através de uma simples classificação ontológica. Se você estender um pouco essa mesma ideia do modelo de orientação por objeto, é a mesma coisa. Você tem classe, tem seção, tem aspecto e tem um atributo. Tá? O Marivan, idade, o atributo idoso. E assim a gente vai trabalhando no modelo relacional. Quais são as diferenças? A diferença é que o modelo relacional só trata o atributo de relacionamento. O modelo orientado por objeto, você já estende um pouco para atributos de antagonismo, de semelhança, de temporalidade, de espacialidade. E o modelo humano, você acrescenta mais ainda outros atributos, que é a capacidade de associação, de agregação, de herança e de polimorfismo. No final, é essa tese que eu defendo, que o modelo humano, ele se expressa, se representa através de símbolos. O modelo de orientado por objeto se expressa através de objeto. E o modelo tradutor, a gente consegue, através dessa linguagem, o UML, Unified Modeling Language, fazer com que a gente finalmente consiga se entender, nós médicos e os analistas de sistema, porque
é uma linguagem que eles entendem, e é uma linguagem que a gente consegue, através daqueles casos de uso, passar para aqueles casos de uso a maneira como a gente pensa, e através dessa interação a gente consegue se entender. Isso foi uma tese minha de faculdade, onde eu desenvolvi essa maneira de relacionar a maneira do pensamento humano a esse formalismo da linguagem computacional. Por fim, a gente tem a gente falou da modelagem, da representação, e, por fim, a própria tecnologia, que você consegue, aí sim, tanto na perspectiva humana quanto na perspectiva orientada por objeto, você perceber algumas semelhanças onde que você pode, tanto na capacidade de classificação, na composição, na comunicação, a consciência, o relacionamento, você consegue fazer uma relação, uma interação muito grande. Então, houve uma mudança total de enfoque. O modelo tradicional eram programas, processos e dados, e o modelo orientado por objeto passa a se aproximar muito da forma como o ser humano pensa, né? Você vê o mundo como ele é, e de forma muito simples. Eu acho que esse foi a grande contribuição que a tecnologia de orientação por objeto trouxe para dentro do nosso universo de conhecimento médio. Tá? Uma coisa muito importante, e isso é fundamental quando vocês, analistas, querem conversar com a gente, sobre o que eu chamo de arte do diagnóstico, que precisa perguntar, né? Quer dizer, tanto dos achados clínicos, tanto da etiologia, que etiologia são causas da doença, os diagnósticos diferenciais, quais são as possíveis causas, classificação por probabilidade, por severidade, possibilidade de tratar, os próprios testes diagnósticos, né, que confirmam ou excluem o diagnóstico, tá? E ainda nessa questão do que perguntar, você tem a questão do prognóstico, a terapia, você vai oferecer o mínimo, o melhor com o mínimo de efeito colateral, compensando o esforço, a prevenção, que é reduzir a chance de uma doença, identificar e modificar os fatores de risco, ou como identificar uma doença através do screening, que eu vou mostrar agora, a partir de agora. E o autoaprendizado, quer dizer, como você se mantém atualizado, melhora a tua habilidade e a tua eficiência prática. Tá? Então, o que você vai procurar? Antes eu falava sobre o que perguntar, e agora o que a gente vai procurar, né? Duas formas que você pode procurar é através do screening ou através do diagnóstico. Tá? O screening, ele ajuda a identificar fatores de risco, né? Ele permite uma intervenção precoce, permite a prevenção de ocorrência de doenças, ele é muito melhor do que o diagnóstico, porque o diagnóstico você vai trabalhar em cima de algo que já está doente. O screening não, você consegue fazer uma série de procedimentos que vão, de uma certa forma, prevenir ou evitar ou reduzir a mortalidade e a morbidade para tratamento precoce. Então, você tem critérios para uso de testes de screening, que é característica da população, quer dizer, uma doença com uma prevalência suficientemente alta e com uma boa resposta ao teste. Tem características da doença, né, com mortalidade e morbidade significativa, períodos pré-sintomáticos detectados, e principalmente a característica do teste que você vai realizar, que tem que ter uma boa sensibilidade e uma boa especificidade. O que é uma coisa, o que é outra? Eu vou falar mais à frente. O diagnóstico, ele ajuda a estabelecer ou excluir a presença de doenças em pacientes sintomáticos. O screening, você vai trabalhar em pacientes assintomáticos, não estão sentindo nada, e você vai tentar descobrir se é que essa pessoa tem alguma forma de doença. Já o diagnóstico não, quer dizer, a paciente está sentindo, a pessoa está sentindo alguma coisa. Então, ela é importante tanto no controle do paciente, né, onde você avalia a severidade da doença, estima diagnóstico, monitora o curso de uma doença, detecta a ocorrência de doença, e ela é importante também no diagnóstico precoce, depois da presença de sinais e sintomas, no diagnóstico diferencial, no estágio de uma doença.
As desvantagens em relação ao screening é que é um custo elevadíssimo, tem um risco de morbidade e mortalidade, há um desconforto, implica em novos testes, follow-up constante, um risco de falso positivo. Tá? O mais importante é o que você achou, né? Quer dizer, as características, né? Aquela informação, aquele procedimento, ele precisa ser exato, ele precisa ser preciso, ele precisa ter uma margem de referência. Essa margem de referência depende da idade, depende do sexo, depende da comida, depende de fatores de interferência, tanto fisiológico quanto externo, uso de drogas ou não, tá? E dentro dessas características, o mais importante é você saber avaliar, né, qual a qualidade de um teste, de um exame, esses exames que a gente, os médicos hoje mais inexperientes, pedem exame à torta e à direita. Então, é muito difícil você trabalhar com essas características, seja de sensibilidade e especificidade. O que é um e o que é outro? A sensibilidade é a chance de um paciente doente ter um teste negativo, ou melhor, desculpa, ter um teste positivo. É útil para você excluir um diagnóstico. Um teste com alta sensibilidade tem muito menos falsos negativos. A especificidade é a chance de um paciente saudável ter um teste negativo. É útil para confirmar um diagnóstico. Tá? A sensibilidade ela é útil para você excluir um diagnóstico, mas a especificidade é útil para confirmar um diagnóstico. Um teste com alta especificidade tem muito menos falsos positivos. Para testar a sensibilidade e a especificidade da doença, você precisa comparar sempre com o gold standard, né? E são interessantes a uso de testes tanto para diagnóstico quanto para tratamento. O valor de um teste depende da sensibilidade, especificidade e da probabilidade pré-teste. Tá? A probabilidade do paciente ter uma doença antes de ter o resultado e da probabilidade pré-teste, que é a possibilidade dele ter a doença verdadeiramente. Tá? É muito importante essa frase, eu uso muito isso no meu raciocínio e nas minhas palestras. Essa frase foi dita por Claude Bernard Horner, que foi um fisiologista francês, em 1895. Ele disse, se você não sabe o que procura, não saberá interpretar o que acha. Isso é muito importante no dia de hoje, porque há uma quantidade imensa de exames sendo pedidos sem nenhuma orientação e sem nenhuma necessidade. Os médicos mais jovens pedem exames à torta e à direita, e depois eles não vão saber interpretar aquilo. Se você não consegue ter todo esse raciocínio prévio do diagnóstico, de procurar uma forma de descobrir realmente o que está acontecendo, isso você vai gastar um dinheiro muito grande do governo. Existe um trabalho que mostrou nos Estados Unidos, vários conselhos médicos estão orientando com relação ao perigo do excesso de pedidos, diagnóstico precoce, às vezes nem sempre precoce, é benéfico. Isso decorreu de uma atitude no plano lá, nacional de saúde que eles têm dos veteranos, do Veteran Hospital, onde ele recomenda que não precisava mais fazer o toque retal para diagnóstico de câncer de próstata. Ele não recomendava mais isso. Isso criou-se uma celeuma muito grande, mas eles estavam falando algo mais em relação ao custo que isso gerava, porque você fazer um toque, tinha algum problema, ou fazer o PSA dava alguma coisa, um falso positivo, o que acontecia? Internava-se um paciente, tinha uma série de complicações, às vezes um percentual grande de complicações de sangramento. Então, o custo desses falsos positivos era tão grande que eles preferiram, digamos, orientar os médicos para não pedir esses exames, porque existiam outras maneiras que você poderia chegar a esse diagnóstico e que esse tipo estava levando à dúvida, e essas dúvidas geravam uma grande despesa para esse plano de saúde. Enfim, existe uma máxima na medicina dita que a clínica ela é soberana, né? E o exame clínico é o momento mais importante desse processo, quer dizer, a anamnese, aquela coleta de história,
junto com esse exame físico, é totalmente soberano. Hoje é muito difícil você chegar para um paciente e dizer, olha, você examina, você colhe uma história, você examina, e depois você chega para ele e diz, olha, você tem tal problema e você precisa tomar tal remédio. Você, mas doutor, você não vai pedir uma chapa? Como é que você pode dizer isso sem pedir nenhum exame? Então, às vezes o médico se sente forçado a pedir um exame exatamente para não ficar com essa má impressão que pode passar para o paciente, já que ele não pediu nenhum exame. A medicina laboratorial, ela faz parte de uma cadeia de eventos usada no raciocínio clínico. Então, se você não sabe o que você está procurando, você entende? Aí sim, você não adianta você ficar pedindo exame à torta e à direita, que você não vai ajudar em nada. Você entende? Muito pelo contrário, vai dificultar mais ainda a maneira de você caminhar e chegar numa boa solução, né? E os diferentes valores de referência, é muito interessante, o paciente vem com aqueles exames que faz no laboratório e tem os valores de referência, valor máximo, valor mínimo, você entende? Então, como aquilo é baseado numa metodologia de população, né, de um valor médio de uma população, existe uma série de variáveis que, às vezes, existe paciente que está doente e está dentro da faixa de normalidade, existe paciente que está fora da faixa de normalidade e é absolutamente saudável. Então, todas essas coisas, elas precisam serem avaliadas para que a gente não tenha esse tipo de dificuldade de chegar a um diagnóstico correto para o paciente. Tá? Esse é interessante esse slide, que mostra a relação, né, da tecnologia com a medicina. Então, isso é um texto que foi escrito em 1834, onde ele dizia que o estetoscópio era uma coisa totalmente absurda, ele achava muito duvidoso e não há benefício nenhum que isso possa trazer, além de ser muito incômodo e não ajudar em nada. Isso é uma observação feita sobre o estetoscópio em 1834, né? E a ausculta naquela época era feita dessa maneira, você botava o ouvido nas costas do paciente e ele achava que essa forma era muito melhor do que a do estetoscópio. Então, você vê que como as coisas mudam, né, com o tempo. Tá? Existe uma referência aí para leitura, né, onde eu baseei essa apresentação, e essa apresentação vai estar disponível depois para todos, então são as referências aí que eu estudei para fazer essa apresentação. Existe uma frase muito interessante do Schopenhauer, que ele diz: acrescente-se a tudo isso que os pensamentos postos no papel nada mais são do que pegadas de um caminhante na areia. Nós vemos o caminho que ele percorreu, mas não sabemos o que ele viu nesse caminho. Precisamos usar, e para sabermos o que ele viu nesse caminho, a gente precisa usar os nossos próprios olhos, também descrito naquela época. Então, o conhecimento, ele é realmente bastante complexo, bastante interessante, e é somente através do exercício, né, de pensar que a gente consegue melhorar essa nossa forma de pensar e de agir. Basicamente essa apresentação, eu gostaria